Pessoal, preste atenção aqui. No vídeo de hoje vamos repercutir essa matéria publicada no jornal Agora. Veja 7 dicas para não errar ao pedir a revisão da vida toda. Vamos para outra tela e aí eu vou lendo juntamente com vocês, explicando tópico por tópico e já aproveito para ir tirando aquelas dúvidas que vocês me mandam aqui no canal. Antes de prosseguirmos, crédito dessa publicação, Jornal Agora, o link oficial da matéria, como sempre, na descrição deste vídeo. Veja, para rememorarmos, a chamada revisão da vida toda consiste naquela correção que inclui no cálculo do benefício a média salarial de todos os salários de contribuição, mesmo aquelas contribuições anteriores a julho de 1994. Daí o nome revisão da vida toda. Por quê? Porque considera todos os salários de contribuição do segurado e não somente aquelas contribuições que foram feitas depois de julho de 1994. A matéria inicia da seguinte forma: aposentados e pensionistas, e aqui já cabe explicação, eu recebo perguntas nesse sentido. Walter, eu sou pensionista, eu também posso pedir a revisão? Sim. Por quê? A revisão é para aposentados e pensionistas. Então, aquele dependente que recebe, por exemplo, a pensão por morte, se preencher os demais requisitos, evidentemente, podem sim pedir a revisão. Continuando, aposentados e pensionistas do INSS estão empolgados com a possibilidade de corrigir seus benefícios com a revisão da vida toda. Mas é preciso fazer cálculos, já retornamos aqui, respeitar o prazo limite para o pedido, entre outros detalhes para garantir o direito. Recebo questionamentos aqui no seguinte sentido: Walter, me aposentei em tal ano, eu tenho direito a essa revisão? Vejam, pessoal, não é possível dar uma orientação somente com essa informação. Para ingressar com uma ação argumentando essa tese, primeiro, você deve procurar, de fato, um especialista na matéria, um advogado que domine a tese da chamada revisão da vida toda. Por quê? O especialista irá verificar, após os cálculos, se essa revisão será benéfica para o seu caso. Se não repercutir em um aumento no valor do seu benefício, não faz sentido ingressar com uma ação de revisão de benefício. Daí a importância de vocês procurarem um especialista, eu insisto nisso, a fim de que esse profissional possa analisar tudo isso, verificar os cálculos, verificar se você ainda está dentro do prazo limite para ingressar com um pedido de revisão, dentre outras documentações e outros aspectos que devem ser rigorosamente analisados. Na sequência diz a matéria: liberada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em dezembro do ano passado. Na ocasião, nós repercutimos essa decisão do STJ aqui em nosso canal. A revisão da vida toda pode garantir significativo aumento na renda mensal do segurado, além de uma bolada em atrasados. Vocês que me acompanham sabem, nós já tivemos casos aqui em que o aumento passou de 200%, 300% no benefício do segurado. Igualmente, já repercutimos casos aqui em que somente de atrasados o segurado chegou a receber mais de R$300 mil. Temos vídeos aqui no canal nesse sentido. Então, de fato, é muito benéfica a chamada revisão da vida toda. Vamos continuar. Como dissemos acima, para saber se tem direito à correção e se ela é vantajosa, você, segurado, precisa realizar a conversão em reais e a atualização monetária dos valores contribuídos no período, além do cálculo da média salarial. Preste atenção aqui.
Essa conta, ela não é simples. Antes de ingressar com esse tipo de ação, procure um especialista, veja o histórico do profissional, se ele já ganhou alguma causa parecida. Apresente a documentação para esse profissional, a fim de que ele possa fazer o cálculo e analisar todo o seu histórico de contribuição, adotar os procedimentos necessários, a fim de verificar a viabilidade ou não de ingressar com essa ação. Você não pode se aventurar em uma ação como esta. Daí a importância de procurar um especialista. Preste atenção no que o tio Walter está te falando. Aqui nós temos responsabilidade com o público que nos acompanha. É muito vantajosa? Sim, isto é indiscutível, até pelos números que nós citamos acima. Entretanto, você deve entregar a sua causa na mão de um profissional competente que tenha experiência, que domine a tese da chamada revisão da vida toda. Isto aqui não é trabalho para aventureiros. Você irá compreender a minha preocupação quando eu ler o parágrafo seguinte. Observe aqui. A cautela ainda evita que o benefício já recebido seja reduzido e que o segurado pague 10% do valor da ação para a AGU, Advocacia Geral da União. Esses 10% é referente a gastos processuais. Não dá para se aventurar em uma ação como essa. Continua a reportagem. Quem tem maior chance de conseguir a revisão é o aposentado que recebe perto de um salário mínimo. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.045 e teve poucos salários de contribuição após julho de 1994. Preste atenção aqui. Quem tem maior chance de conseguir a revisão é o aposentado que recebe perto de um salário mínimo e teve poucos salários de contribuição após julho de 1994. Foca em mim. Se ganhar a ação, o segurado vai receber as diferenças acumuladas, os chamados atrasados no período em que o benefício não foi pago. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: os atrasados são limitados aos 5 anos anteriores ao pedido na justiça. Ou seja, você só recebe a título de atrasados os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Estamos em 2020. No caso de se sair vitorioso em uma ação, você receberia a título de atrasados, com juros e correções monetárias, até 2015. Na sequência, a reportagem nos informa o seguinte: há casos em que, mesmo que o reajuste no benefício tenha sido pequeno, o valor dos atrasados foi relevante. Perceberam a importância, mais uma vez, de buscar um especialista? Porque esses detalhes só serão encontrados por especialistas, por pessoas que de fato dominam essa matéria. Então veja, mesmo diante de um caso em que o reajuste, o aumento no valor mensal do benefício não foi muito vantajoso, foi um aumento pequeno, essa pessoa, a depender do caso, tem valores para receber a título de atrasados. Então é importante que você busque um especialista a fim de que ele possa analisar todos esses detalhes. A matéria repercute outra informação importantíssima sobre a chamada revisão da vida toda. Presta atenção aqui. O aposentado tem até 10 anos da data de concessão. Esses 10 anos conta-se a partir da data em que você teve a concessão do seu benefício. Então, você, aposentado, tem até 10 anos a partir da data de concessão do seu benefício para pedir a revisão da vida toda. Após
este prazo, após 10 anos, mesmo que você tenha direito à correção, você não pode mais pedir. Quando você não exerce o seu direito no tempo certo, no meio jurídico costuma-se dizer que você deixou precluir o seu direito. Precluir, se valendo aqui do dicionário online, é ser alvo de preclusão, impedimento. Você não pode mais usar aquele seu direito, impedimento do uso de alguma faculdade, leia-se, de algum direito seu processual, por não a ter utilizado em tempo certo. Você teve 10 anos para pedir a sua revisão e não a fez. Então aqui aconteceu a preclusão. Você deixou o seu direito escoar pelo ralo. E por esta razão, por não a ter utilizado em tempo legal, juridicamente falando, por incompatibilidade de uso. Preste atenção em mim. O jornal Agora entrevistou um especialista que disse o seguinte sobre esse ponto. No caso dos pensionistas, é necessário um cuidado ainda maior. Anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça admitia revisão com prazo a contar da concessão da pensão. Porém, esse entendimento foi revisto e alterado recentemente. E continua: a revisão promovida pelo pensionista tem prazo de decadência com início na data da concessão da aposentadoria e não da pensão. Fecha aspas aqui, foi o que afirmou a advogada Regiane dos Santos, da Ingrácio Advocacia. O escritório Ingrácio também tem canal aqui no YouTube. Aliás, eu vou deixar o link do canal deles na descrição do nosso vídeo. São profissionais muito qualificados, já vi algumas decisões em que os advogados do escritório Ingrácio atuaram e eles são, de fato, muito competentes. Eu vou deixar o link do canal deles na descrição deste vídeo, a fim de que vocês conheçam o trabalho desses profissionais. Outra informação importante: o aposentado ou pensionista deve ficar atento ao valor da causa após o cálculo estimado pelo especialista. Isto porque o valor vai determinar em qual representação da justiça a ação deve ser protocolada para evitar prejuízo financeiro. Estou batendo nessa tecla desde o início do vídeo. Vocês perceberam? Mais uma vez, nós temos que utilizar aqui a palavra especialista. Uma distribuição na representação da justiça de forma equivocada em uma causa como esta pode repercutir prejuízo financeiro para você, aposentado, para você, pensionista do INSS. Preste atenção nisso. Como assim, Walter, representação da justiça? Porque para certas ações, como é o caso aqui do direito previdenciário, nós temos dois caminhos para entrar com ação de revisão. O primeiro deles, Juizado Especial Federal, JEF, ou a Justiça Comum Federal. Vocês compreenderão melhor no tópico seguinte. Observe aqui. No caso do juizado, recebe ações de até 60 salários mínimos. Ganhei uma ação no JEF, no Juizado Especial Federal, eu vou receber por meio de RPV, requisição de pequeno valor. 60 salários mínimos, apenas para conhecimento, hoje daria algo em torno de R$ 62.700. As ações que ultrapassam este valor são julgadas nas varas federais previdenciárias. Muda o quê? Muda a representação na justiça, ou seja, o local em que o seu processo irá tramitar, irá correr, são diferentes. Para até 60 salários mínimos, você pode ajuizar no Juizado Especial Federal, que tem como princípio a celeridade. É mais rápida a tramitação
processual. Entretanto, nós temos uma limitação aí de até 60 salários mínimos. Se o valor for superior a isto, você deve ingressar na Justiça Comum, Justiça Federal Comum, varas federais previdenciárias. Sobre este tópico, a reportagem entrevistou mais uma especialista que assim declarou, a respeito aqui da representação judicial. Abre aspas, vou dar um exemplo. O advogado entrou com ação no Juizado Especial Federal sem fazer o cálculo prévio. Ao final da ação, o valor superava 60 salários mínimos, que é o limite de competência do juizado. Dessa forma, o beneficiário que tinha direito a R$120 mil, quando o advogado entrou com a ação, já perdeu R$57.300 automaticamente. Fecha aspas aqui, foi o que afirmou a advogada Carolina Centeno de Souza, da Arraes e Centeno Advocacia. O link também do site dos profissionais encontram-se na descrição do nosso vídeo. Walter, a especialista afirmou que no exemplo retratado eu vou perder mais de R$57 mil? Sim, porque o limite de competência do juizado é de até 60 salários mínimos. Tudo o que passar desse valor será descartado. Perceberam a importância da atuação de um profissional a fim de que façam os cálculos corretos? A doutora Carolina continua, abre aspas, se o advogado tivesse feito o cálculo, certamente não distribuiria no JEF, Juizado Especial Federal, e sim na Justiça Comum, fecha aspas aqui, foi o que esclareceu a doutora Carolina. De agora em diante, o jornal faz um resumo de tudo que analisamos acima. O link oficial da matéria encontra-se na descrição. Espero aqui ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Os links citados durante a gravação encontram-se na descrição. Espero você até o meu próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a nossa próxima publicação.